Economia e Negócios, com Ábido Filho. Ei, Ábido, bom dia. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre esse conflito aí envolvendo os Estados Unidos, Oriente Médio, como que isso impacta na economia do Espírito Santo. A gente já teve a oportunidade de falar de que isso, sem dúvida alguma, vai refletir. Na verdade, foi Philip Stork, na última sexta, que disse que essa guerra, ela vai refletir no nosso custo diário, né, da economia doméstica, porque aumenta o dólar, aumenta tudo, né? Dólar e petróleo, né? É insumo, né? De transporte, de alimento, enfim, de tudo. Só que eu sei que você fez uma outra conta. A conta dos royalties. Porque aqui, Fernanda, a gente tem o que o Philip Stork falou, tá perfeito. Não vi o comentário dele não, mas seu resumo aí é perfeito. De fato, o petróleo, a gente tem duas questões aí básicas. Uma é a subida do dólar, que já bateu em 5,30, né? Estava 5,20, 5,15, então deu uma subidinha. E o petróleo, né? Que estava em 60, 65, 70 dólares, né? Durante o ano passado todinho. E agora, Fernanda, já 100, 110, 120. Então está subindo. Tem uma volatilidade, estou botando esses preços, né? A variação é grande aí, né? De 100 para 120 é muita coisa, mas é porque a volatilidade é muito grande, né? Isso também é uma característica do momento que a gente está vivendo. Mas, assim, em resumo, o dólar está mais alto e o petróleo está mais caro. O que isso significa? Significa que isso vai ter um impacto na vida nossa aqui do dia a dia. Por quê? Porque muita coisa da indústria, muitas indústrias, elas funcionam à base de combustível fóssil, à base de derivados de petróleo, né? Então, esse é um ponto. Então, para produzir, está mais caro. Você tem, por exemplo, as resinas, né? Para fazer, por exemplo, cola, para colar sapato, para a indústria de rocha, por exemplo, que usa resina para polir pedra. Isso vai ter um impacto também para toda essa cadeia, né? Porque a resina, né, muitos desses insumos, a gigantesca parte desses insumos é feita a partir de derivado de petróleo. E, Fernando, o básico de tudo, o principal de tudo, porque o Brasil é um país cuja matriz de transporte é basicamente rodoviária. Uhum. E o que movimenta, né, os caminhões é diesel, óleo diesel, que é um derivado de petróleo. Portanto, se o sujeito desce ali de Santa Maria de Jetibá para trazer ovo, para trazer verdura para cá, para a Ceasa, ele está pagando já mais caro pelo litro do diesel, né? Então, assim, a Petrobras anunciou, muito embora o governo tenha reduzido o PIS/COFINS, a Petrobras anunciou agora recentemente um aumento do diesel. Então, é isso que vai fazer a verdura que você trazia por um preço X, agora você vai trazer por X mais um percentual, porque o dólar subiu e o petróleo subiu de preço. O petróleo aqui no Brasil ele é baseado por dólar e pela cotação mundial do petróleo, o Brent, né, que é isso que a gente está se referindo, que estava em 65 e agora já supera os 100 dólares. Então, isso que o Philip Stork colocou está perfeito. O outro ponto aqui para a gente, para o Espírito Santo, é porque o Brasil ele é um grande produtor de petróleo hoje, né? Eu ia falar, você se lembra, mas aí você me demitiu aqui do quadro. Você leu nos livros de história, lá nos anos 70, quando a gente teve o problema, também uma guerra no Oriente Médio, que você teve um problema sério com o petróleo no mundo, né? E o Brasil, naquela época, lá no governo ainda dos governos militares, no governo Geisel, o Brasil quebrou, né? O Brasil era um importador de petróleo. Precisava importar petróleo, o petróleo foi lá para cima e o país quebrou. E a gente viveu toda aquela crise que foi desaguar lá nos anos 80, década perdida, aquela coisa toda. Hoje o Brasil é um país que é exportador de petróleo, né? Hoje o Brasil produz cerca de 5 milhões de barris por dia, tá? Então o Brasil já está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. E o Espírito Santo responde, Fernando, por cerca de 5% dessa produção, tá? Então, o que acontece? Nós temos todos esses impactos inflacionários e, enfim, isso é muito ruim. Isso pega a gente aqui, pega todo mundo, os ouvintes, eu, você, todo mundo. Só que tem um outro lado, que é o lado de
Se o petróleo está subindo de preço, isso pode não ser tão ruim assim, claro. Se tiver uma quebra, se tiver uma crise muito profunda, é ruim para todo mundo. Mas assim, pode não ser tão ruim assim para Espírito Santo e para Brasil. E foi essa conta que eu fiz, Fernando. Olha só para você ter uma noção, o orçamento do Estado do Espírito Santo foi feito no ano passado, estimando um petróleo o barril de petróleo a $65. E aí a expectativa era de uma arrecadação com royalties e participações especiais de 1,5 bilhão. E aí, Fernanda, a Secretaria da Fazenda fez um exercício, agora, recente, depois do início da guerra, de subir esse barril do petróleo para $85. Veja, $20 a mais do que o orçado no ano passado. É tímido, aí, né? Fernanda, Porque chegou a 116, caiu para 100. Não, mas é porque fizeram esse exercício há alguns dias, né? E como eu te falei, tem uma volatilidade enorme. Então, você subindo, Fernanda, de 65 para 85, a arrecadação do Estado já cresce R$40 milhões por mês. Se você joga isso, a gente está em março, né? A guerra começou no começo de março. Se você anualiza isso, né, joga até o final de dezembro, isso dá um impacto aí de 400, 500 milhões de reais. E aí eu fiz um outro exercício com alguns especialistas, não foi com a Secretaria da Fazenda, tá? É importante só deixar isso claro. A Secretaria da Fazenda só fez um exercício de colocar o barril do petróleo em 85, isso aí dá algo perto de R$40 milhões por mês a mais de arrecadação com royalties e participações especiais. O barril indo a $100, né, se mantendo aí na casa dos $100, o avanço dos royalties e participações especiais poderia chegar aos 70 milhões. Você chegaria a 700 milhões de reais a mais em 2026 do que o orçado. Então, assim, é uma grana relevante. Isso eu estou falando só de Estado, tá, Fernanda? Você tem municípios como Presidente Kennedy, Marataízes, enfim, aqueles municípios do sul, Itapemirim, lá do sul do estado, extremo sul, que faturam muito. Esses municípios não estão nessa conta. Então, é uma grana muito forte a mais. E isso eu estou falando só de royalties e participações especiais. Veja que, foi até um comentário que eu fiz na CBN, não sei se foi na semana aqui com você, na semana passada ou retrasada, que o Brasil, sendo um fornecedor confiável de energia e petróleo, ele pode passar também a receber mais investimentos. Porque o mundo, 20% do petróleo do mundo passa lá pelo Estreito de Hormuz, que está fechado. Ou enfim, que o Irã fala que está fechado, os Estados Unidos falam que não está fechado, mas o fato é que os comandantes dos navios não vão colocar um navio ali sob pena de estourar uma mina, de estourar uma bomba na cabeça deles ali. Então, o fato é que você tem uma queda violenta na passagem de navios petroleiros ali pelo Estreito de Hormuz. Quanto tempo vai durar essa guerra? Não sei, você sabe? Ninguém sabe. Então, assim, um país como o Brasil, que é confiável em termos de fornecimento, pode, Fernanda, assim, num curto prazo, médio prazo, se vê obrigado a receber um fluxo de investimento para conseguir tirar mais petróleo daqui. Então são dois fatores aí, né? Um é subir o preço, mais royalties, mas sem aumento de produção. O que pode acontecer logo ali na frente? Opa, vamos ter que tirar mais petróleo aqui no Brasil porque a gente tem uma oportunidade. Então você pode ter também uma melhoria sob o ponto de vista de atividade econômica, né? Aí você tem dois fatores positivos para o Brasil e para o Espírito Santo. Fui claro ou foi complicado? Foi claríssimo, né? São as coisas da guerra, né, Abdo? Quem ganha e quem perde nisso. Né? É muito ruim. Sim. Porque é óbvio, né, Fernando? Não precisa nem entrar nisso chovendo molhado. Do ponto de vista de... A guerra nunca é bom. Você vê o diálogo esgarçado, enfim, as pessoas estão morrendo, milhares de pessoas morrendo. Não tem nem esse debate... É óbvio, não tem nem debate sobre isso. O ponto é, temos uma guerra. E aí, como é que a gente vai se colocar diante dessa situação? E o Brasil é um país que pode, e o Espírito Santo são economias aí que podem, em alguns aspectos, conseguirem tirar algum tipo de
não vou dizer tirar benefício, mas, enfim, se verem beneficiadas pela circunstância, né? Sim. Ontem o aeroporto de Dubai voltou a ser fechado, né, com as ameaças de ataques a drones. E hoje o Trump dando a declaração de que o próximo alvo dele é Cuba, né? Ele muda o foco com uma rapidez, meu Deus. Impressionante, né? Impressionante. É O uma mundo nova... precisa de paz, tem, né, e não de guerra, né? a gente tem um novo, sem dúvida, um novo cenário mundial, né? Na geopolítica mundial. Tem que ver como é que isso vai evoluir nos próximos anos. Agora, nos próximos anos é muita coisa, né, Fernanda? Como vai evoluir nos próximos dias, semanas, meses e anos. É isso. Obrigada, Ábido. Bom trabalho para você. Falou, querida. Um beijo para você. Boa semana para nós. Para você também.